Olá, saudações, bem-vindos ao canal Paideia. Este vídeo tem como objetivo discorrer um pouco sobre a relação entre pais e filhos, mas eu quero deixar claro aqui uma coisa. Eu vou tratar aqui dessa relação, mesmo que possa ser, digamos, aplicado em vários outros casos. Eu vou partir da minha perspectiva, da minha experiência enquanto pai. Então, quero deixar isso aí bastante claro. Ou seja, pode ser uma experiência minha, particular, sobre a importância de ser pai, da relação entre eu e meu filho, mas que também pode ser, digamos, vivenciada ou pegar essa minha experiência e tentar fazer uma relação com vocês que são pais, ou que também, se vocês pretendem ser pais. Bem, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixa aí seu like aí. Bem, pessoal, eu ainda sou jovem, não tenho nem 40 anos ainda, e por incrível que pareça, eu não tenho assim mais sonhos nem desejos. O meu sonho mesmo, assim, digamos, um desejo que eu tinha profundo, era de ser pai. E uma vez que eu cheguei a ser pai, é como se eu chegasse ao ápice, digamos, da minha vida, em termos de objetivos, digamos assim. Hoje, isso não quer dizer que eu não tenha mais objetivos a alcançar, né, algumas metas que eu estabeleço. Tenho, por exemplo, metas e objetivos intelectuais. Eu tenho, escrevi algum livro, ler as obras de Platão e Aristóteles, tentar compreender, ler a Bíblia, isso, aquilo, outro, questão, sobretudo compreender melhor Deus, me aprofundar mais nas coisas divinas, pois quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se torna semelhante a Ele, pois é para isso que fomos criados, é para isso que somos chamados, ou seja, para voltarmos para Deus. Bem, e como esse vídeo trata dessa relação entre pai e filho, como eu falei aqui na introdução do vídeo, quero deixar bem claro o seguinte, que não existe para o homem, falo para o homem raiz, digamos assim, o homem tradicional, do que ser pai. Não existe coisa melhor do que ser pai, pois é algo, eu não sei descrever essa alegria, esse prazer de ser pai, pois com a paternidade as coisas para mim se abriram maravilhosamente. Eu sei que muitos compreendem melhor Deus por outras vias, mas pela paternidade, ou seja, quando eu fui pai, Deus me declarou muitas coisas, me revelou muitas coisas. Por exemplo, eu vim compreender melhor a Santíssima Trindade, ou seja, a relação de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, depois que eu fui pai. É algo inexplicável. Você, assim como ninguém explica racionalmente a Santíssima Trindade, ninguém explica, né, realmente a relação de ser pai, a relação do homem, a esposa e o filho, e os filhos, se for mais de um, lógico. Então isso para mim é maravilhoso, é algo que, sei lá, é sem igual. Digamos, essa bênção de Deus ter me proporcionado meu filho, aliás, meus filhos, que eu tenho 2, e eu quero aqui tratar especificamente sobre como deve ser. Estou aqui falando em questões normativas,
mas uma questão mais subjetiva e particular minha, da relação de pai. Por exemplo, nós pais, mesmo que por natureza termos autoridade sobre os nossos filhos, eu vim compreender que essa autoridade que Deus nos dá é para servir o nosso filho. Ou seja, Deus nos dá essa bênção de sermos pais e ao mesmo tempo nos dá essa autoridade sobre os nossos filhos, mas essa autoridade é para servi-lo, servir os nossos filhos. Servir em que sentido? Direcionando os nossos filhos para o bom caminho, educando ele verdadeiramente da forma correta. Aqui, educação, eu não tomo educação no sentido comum que as pessoas tomam, ou seja, ir para a escola, ler livros, como é que se diz, receber instruções lá de professores, ser alfabetizado, isso e aquilo. Não, eu não. Isso aí é a parte rasteira para mim da educação. Muitas das vezes eu não chamo isso aí nem educação, pois educação, no sentido mais profundo, no sentido mais, digamos, filosófico e teológico, que eu deixei aqui já em vídeos anteriores, tentei explicar a educação através da alegoria da caverna de Platão, só que Platão é no sentido filosófico, e no sentido cristão propriamente dito, a educação, ela é, digamos, a preparação do indivíduo no seu intelecto, na sua alma, para compreender as coisas divinas, elevação da alma até Deus. E nas escolas não se fala em Deus, nas escolas não se fala em Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo nas escolas atualmente, quando na verdade negam o Nosso Senhor Jesus Cristo, preterem a Bíblia, não querem ver Bíblia em escolas, em universidades também. Então a educação eu compreendo como a preparação do intelecto, da alma da criança para elevar ela até Deus, pois a educação em latim, que quer dizer a junção de dois termos de ex mais ducere, se eu não me engano, ex de exterior e ducere de dentro, ou seja, a educação é tirar de dentro, ou seja, fazer com que as crianças aflorem para fora, ou seja, tirar de dentro, colocar para fora o que ela já tem dentro de si. Só que a educação, como as pessoas compreendem hoje, é ir para a escola e colocar coisas na mente dela, colocar coisas dentro dela. Não. A educação não é isso. Por exemplo, quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz que é o que sai da boca do homem, é o que prejudica ele, ou seja, mais pensamentos, inveja, ira, calúnia, são essas coisas que saem da gente, e é isso que nos prejudica. Ou seja, é algo que já está dentro da gente, pertence, está na nossa natureza, faz parte da gente e a gente tira. Só que ao invés de a gente tirar coisas ruins, a educação é fazer com que a gente aflore as coisas boas dentro da gente e coloque para fora. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, o reino de Deus está dentro de ti. Ou seja, fazer com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, nesse caso, fazer com que nossos filhos olhem para dentro deles mesmos e enxerguem Deus dentro dele, ou seja, o reino de Deus dentro dele, e faça com que esse reino cresça, como o São João Batista falou, fazer com que ele cresça e eu diminua, ou seja, a verdadeira educação é fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo cresça dentro da gente e a gente mesmo diminua. Mas a educação que a gente pensa aí, que muitos pensam, é o quê? Ir para a escola, esquecer Deus e nos engrandecermos. Ou seja, de certa forma, tomar o lugar que é de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da gente. Esse é o primeiro aspecto que eu quero fazer com que vocês compreendam. Que a relação do pai com os filhos, estou falando aqui numa perspectiva cristã, teológica e filosófica, é utilizarmos nossa autoridade, nosso conhecimento,
para dirigir os nossos filhos, ou seja, servir nossos filhos, de modo que eles alcancem, enxerguem minimamente possível Deus dentro de si, para que eles se elevar-se, ou seja, até Deus, elevar nosso Senhor Jesus Cristo dentro deles, e que eles diminuam e não se tornem pessoas soberbas. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que eu penso ser bastante salutar também, é o aspecto da disciplina. O que é exatamente disciplina? Eu li um livro ali, que eu esqueci o nome, aliás, esse é o nome do livro, é o Livro das Virtudes. Esqueci, não estou com ele aqui em mãos, está ali na sala, depois eu mostro para vocês, que ele dá um conceito bem simples de disciplina. Ele fala o seguinte, que na disciplina o indivíduo se torna mestre de si mesmo, ou seja, ele é seu próprio professor, ele é seu próprio técnico, ele é seu próprio instrutor, ele é o seu próprio mestre. Ou seja, essa é a verdadeira disciplina, fazer com que o indivíduo caminhe com seus próprios pés, mas de forma constante, ou seja, de forma virtuosa. Esse é um aspecto que os pais devem ter em mente, a disciplina. Fazer com que os filhos sejam disciplinados e não fiquem restritos à autoridade dos pais, nem muitas das vezes focado diretamente, dependente da ordem que os pais dão. Espero que tenham compreendido. Ou seja, fazer com que a nossa autoridade sobre os nossos filhos seja de modo que nós sirvamos a ele. E o segundo aspecto que eu pensei bastante importante é o da disciplina, fazer com que nossos filhos caminhem com suas próprias pernas, se tornem independentes, tenham depois seu próprio contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma perspectiva teológica, cristã. E o terceiro aspecto, que eu julgo o mais importante de todos, é o amor. Nós temos que, acima de tudo, amar os nossos filhos, pois como Deus nos ama, como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou, devemos nós também amar os nossos filhos. E, por exemplo, hoje é algo extraordinário, eu não sei nem descrever a relação minha com meus filhos e com minha esposa de um modo geral. Por exemplo, hoje foi um exemplo, eu me emocionei bastante. Eu ia para manifestações hoje, ou seja, hoje não, ontem, né? Estou gravando esse vídeo na madrugada já, quase 2 horas da manhã, ou 3 horas, estou sem relógio aqui, mas deve ser essa hora, entre 2 e 4 horas. E ontem, dia 26, hoje é dia 27, ontem, dia 26, domingo, eu iria para as manifestações. Mas meu filho queria ir passear. Fazia um tempão que ele me cobrava passear. E minha esposa falou que tinha ali no shopping uns dinossauros. Acabei indo com ele. Ele ficou tão animado, tão feliz porque eu falei que ia levá-lo, que o caminho todo foi ele me beijando, me abraçava, me beijava. Tipo, não tinha lugar para ele ali, é algo maravilhoso. E eu fiquei todo besta, lógico, né? Fui com ele e tal, ele brincou, tomamos sorvete juntos, e eu fiquei imaginando no caminho como que é Deus, né? Quando nos faz, quanto gratificante ele deve ficar quando nós o obedecemos, e como é maravilhoso ele ver que nós ficamos contentes com o que ele nos dá, com a simples presença dele, ou seja, o amor. A presença de Deus é o amor propriamente dito. Mesmo a gente errando, por exemplo, às vezes eu perco a paciência com meu filho, ele tem 3 anos, às vezes eu até falo com um tom mais alto para ele, até grito, às vezes impaciente, seja por cansaço, do estresse, às vezes do trabalho, algo semelhante. Às vezes eu cometo esses erros com eles, mas ele compreende que, acima de tudo, eu o amo. E isso, como que eu provo isso?
Como que eu tenho certeza disso? Quando ele vai dormir, sobretudo. Ele sempre pede a benção a mim, a minha esposa. A gente ora junto, ele me abraça. E às vezes quando eu brigo com ele, quando eu o advirto, mesmo assim ele chega perto de mim, me abraça, me beija. E eu sempre tenho certeza no meu coração que ele compreende que eu amo. E esse é o terceiro aspecto que eu quero deixar para vocês na relação de pais com os filhos. Que vocês façam por onde, vocês que são os pais e mães, faça com que os filhos enxerguem que, acima de tudo, vocês o amam. Pois eu tenho certeza disso na minha relação com meu filho, ou seja, com Átila, assim também como com Anthony. O sorriso dele, o modo como quando eu abraço, quando eu toco, ele tem plena certeza que eu amo. E ele também, mesmo ainda não sabendo expressar, mas ele demonstra que também me ama com o seu sorriso, com a sua abertura que ele se dá para a gente. E isso não tem preço. Esse é o terceiro e mais importante aspecto, é o amor. A gente tem que deixar bem claro para os nossos filhos que, acima de tudo, acima das disciplinas, acima das advertências, acima até da nossa ignorância e, do nosso mau humor, ele tem que ter no coração dele que nós o amamos. Esse é o terceiro aspecto que eu considero mais importante. Pois sem o amor ele não vai compreender o verdadeiro significado da disciplina, assim também como da autoridade. Pois a autoridade em si, sem amor, se torna simplesmente um autoritarismo, uma imposição sem relação intrínseca ali de afeto. Ou seja, algo que qualquer outra pessoa pode fazer, mas uma autoridade mesmo paterna, ela tem que ser acompanhada com amor. Eu espero que tenha deixado bem claro isso. Ou seja, a questão da educação dos nossos filhos, da disciplina e do amor. Isso é bastante interessante nessa relação com os nossos filhos. Eu falo isso aqui no canal, pois o canal tem também esse objetivo. Ou seja, praticamente o objetivo principal do canal é a questão da educação, a questão da cultura, da tradição, da literatura, da questão da civilização, trazer esses valores, resgatar esses valores e trazer eles de volta. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixe seu like. E fiquem com Deus e até a próxima.